Salve, salve, Bismáfia! Sejam muito bem-vindos a mais um Biscast Brasil, seu podcast sobre Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais um episódio para falar dessa semana 2 de pré-temporada, né, dessa partida contra o Chicago Bears que o nosso glorioso Buffalo Bills levou uma lapada, mas enfim, né? Pré-temporada é para isso aí mesmo, né? Ano passado a gente também levou uma lapada, né? E chegamos depois no final da divisão, né? Apesar de ser uma porrada ainda, é pré-temporada, mas muitas vezes é pra gente ficar de olho de qualquer forma, né? O meu nome é Célio Filocrião, eu seria o seu host nesse programa e eu estou aqui com meu parceiro Eric Henrique, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Opa, valeu, Celhão, eu que agradeço pelo convite. Vamos aí falar desse jogo que quem assistiu merece uns parabéns, quem assistiu até o final, porque foi sofrido, foi doído, e tem a imagem lá do Bossa, né, bocejando, que difundiu pela internet depois, que foi o efeito do jogo um pouquinho no final. Mas vamos aí conversar sobre esse segundo jogo da pré-temporada, e falar de Bills, perdendo ou ganhando é sempre legal. Bora lá. Eu já até dei spoiler pro Eric, né, da pergunta, 1 minuto e meio atrás, sobre qual seria a primeira pergunta que eu faria para ele. E não tem como ser diferente, né, meu querido? Tem alguma coisa de bom que tu consegue tirar desse sonoro 38-0 para a equipe do Chicago Cara, Bears, né? foi, foi brabo, hein? Eu até fui olhar aqui, né? Você falou, ano passado a gente tomou uma lapada também, né? Foi 33-6. E, e o Bills também não fez touchdowns, né? A gente fez 2 field goals ano passado, esse ano a gente regrediu e não É, conseguimos nenhum field goal. nem isso a gente conseguiu. Nem isso, o novato lá que foi dispensado hoje até, o kicker, Uhum. errou o field goal O- de 50 e poucas jardas. E o Gore tomou um fumble na linha, na red zone, que impediu que a gente fizesse um pontinho. Cara, de ponto positivo, vamos dizer que treinou bem o Special Teams, né? A gente viu bastante aí o time de especialistas jogando. Provavelmente é onde os que estão brigando por posição, né, vão se encaixar, então deve ter servido aí de uma excelente amostragem para nossa comissão técnica para saber quem aí está realmente com vontade de jogar, né? Provavelmente não vai ser muita gente da defesa, porque nossa defesa estava simplesmente fora de campo, não parecia que eles estavam jogando. Mas eu gostei de verdade, assim, da atitude do Special Teams. A maioria dos chutes, né, do nosso punter, o Brad Robbins, nosso novo punter, foi muito bom. Ele teve 6 chutes aí e conseguiu colocar a bola, né, posicionar bem a bola. E é triste a gente ter que comentar sobre punter, né, sobre Special Teams, porque o jogo em si não teve muita coisa boa, não. Talvez, né, se a gente se esforçar um pouquinho, a gente pode falar aí, né, dos nossos rookies de linha defensiva, mas a gente fala um pouquinho melhor deles na hora que a gente estiver falando exclusivamente de cada posição, em ataque ou defesa. Mas eu destaco, assim, como positivo a atitude do Special Teams e o nosso punter, que foi bem. A gente está bem de punter esse ano, espero não usar muito ele. Cara, E você, agora, Celhão, tem alguma coisa positiva que você enxerga? cara, eu até 20 segundos atrás eu ia dizer que não. Mas aí tava olhando aqui uns nomes, né, no box score do time. E eu consigo tirar um nome ou outro aqui que fez alguma outra coisa bacana e tal no jogo. Por exemplo, o, claro que o fumble fica marcado, né, do Frank Gore Jr., mas ele jogou aqui, né, um ataque que não fez não conseguiu fazer absolutamente nada, né? Então,
complicado. Defesa, um ou outro nome também, mas assim, cara, bem forçando a barra, tá ligado? Forçando a barra Uhum. para conseguir extrair o suco do de algo positivo desse jogo. Mas ah, temos o seguinte a falar. A gente pode começar a discutir sobre como os nossos QBs reservas são horrorosos e é impressionante como o Mike White é horrível, né, cara? É impressionante, cara. É, tem história de disputa de QB, mas, cara, não tem disputa. Disputa de QB reserva, né? Disputa Por de pior que o terceira. Trubisky, por pior que o Trubisky seja, ele ainda é melhor que os outros dois. Pô, não tem a mínima condição de Nossa. jogar com o Mike White, cara. É, as jogadas estavam morrendo na mão dele. Saiu o snap, eu já sabia que a gente ia devolver a bola. Era impressionante o jogo corrido. Não desenvolvia, né? Então tinha que passar a bola. O time ficou atrás do placar desde cedo, né? Então, cara, desesperador. O que é ruim até para quem tá buscando vaga nesse ataque, né? Porque, Com certeza. cara, como é que o cara vai mostrar. Como é que um wide receiver, um Tyrande, vai mostrar serviço Exatamente. se o cara que tem que lançar a bola para ele não consegue fazer o mínimo, né? É complicado. O que não isenta ninguém de culpa, porque, por exemplo, ah, tivemos o Elijah Moore com drops, né? Drop numa screen Que pass. que não é bacana, né? Não é o ideal. Ele que, em tese, se o Shaquille não se recuperar até o início da temporada, ele em tese é o titular, né? Na Uhum. posição dele, do Shaquille. Então, é complicado. Mas vamos falar dos nossos destaques e absolutamente todos negativos. E há uma conversa de que os bios, assim, a nossa profundidade do elenco tá complicada, né? Tá Uhum. difícil. Mas uma posição que está sendo muito criticada é a posição de safety, né? Sim. Eu já falei em outros episódios que acho que a gente foi um pouco desleixado com essa posição, né? Eu comentei que na lista lá no draft que a gente fez de necessidades e tal, em todas as minhas listas, safeties estavam lá, não eram minha prioridade, mas eles estavam lá. E assim, Taylor Rapp, ele é titular, bom jogador, né? Mas ele não joga só. Importante dizer, né? Sim. E eu ainda continuo confiando que o Bishop pode apresentar algo. Mas é inegável as demais apresentações dele nessa pré-temporada. Sim. Apesar de que no fim da última temporada ele veio jogando bem, mas as apresentações dele nessa pré-temporada estão muito abaixo, né? O Damar Hamlin, então, pô, nem se fala. Pô, tem um lance do Damar Hamlin que o wide receiver tá vindo na direção dele, corta para a direita, ele não tem tempo de reação para pegar o cara, pô. Ele fica parado e se joga na direção do cara e o cara é, se desvencilha facilmente, né? Porque o Hamilton não consegue nem tocar nele, sabe? Não é algo que seja novidade isso também, né? O Taylor Rapp ano passado salvou as costas do Hamilton várias vezes, né? Quando o Hamilton era queimado, campo livre, do nada aparecia o Taylor Rapp para taclear lá.
para evitar um TD iminente. Sim. E aí a gente traz o Forrest, que, cara, se alguém falar que viu o Forrest nessa pré-temporada, pô, é brincadeira, pô, é familiar dele, né? Porque, assim, destaque algum. E aí começou, principalmente nos Estados Unidos, né? Um movimento sobre como a defesa dos Bills na posição de safety tá complicada, né? E aí Uhum. começou um movimento e tudo mais de ir atrás de algum veterano e tal. E aí que eu te pergunto, meu chefe, é, essa posição, considerando o seguinte, hoje os Bills têm um cap de 1 milhão e pouquinho, o pior cap da liga. Pior, né? Para trazer alguém tem que liberar espaço, né? Aí tem que trocar alguém aí. Uhum. Pô, tu, tu traria nessa altura do campeonato alguém para completar essa defesa com mais experiência? Ou tu tá confiando ainda nesses nossos camaradas que estão aí? Cara, confiar é uma palavra forte, né? Mas será que a gente tá falando aqui de um Justin Simmons da vida? Que tá aí no, na free agency, depois que o Bills perdeu e teve essas jogadas do Hamlin, o próprio Bishop, né, não conseguiu jogar bem esse jogo. O melhor jogador em campo defensivo foi o Jordan Hancock, que estava jogando na posição de safety, mas pô, o cara é rookie, acabou de chegar, não dá para contar com ele tendo jogado um jogo de pré-temporada pegando o terceiro time do Bears. Então, se a gente for falar de nomes aí com experiência, né, é difícil hoje. Acho que o que mais se desponta aí como um nome, né, de peso é o Justin Simmons, só que ele é caro e não tem, acho que não tem outro, eu não sei exatamente como que tá a lista de free agents, poderia até dar uma pesquisada aqui, mas não tem outro mais experiente, né? Trazer, sei lá, Jordan Poyer de volta, não adianta, sabe? A gente vai ter que, infelizmente, eu acho, nesse momento, confiar no que o, no que o nosso depth chart tem, que é o Ken Lewis, o, o Cole Bishop, Hamlin e Taylor Rapp, que vão ser provavelmente os 4 safeties, e torcer para ninguém machucar feio aí e o Bishop consiga, né, desenvolver e ter bastante progresso nessa temporada. Tava ouvindo a entrevista hoje do Bob Babbitt, né? Ele falou sobre o desenvolvimento do Cole Bishop, né? Ele acabou se lesionando ali no começo do training camp, não teve muita repetição durante todo o training camp. Inclusive, acho que esse é o primeiro jogo, né, que ele joga. Eu não lembro se ele jogou contra o Giants, acho que não. Mas ele falou, cara, a gente não avalia ele só por essa segunda fase do training camp ou por esse jogo exclusivamente, né? A gente tá avaliando dele desde o final do ano passado, quando ele voltou a jogar, os OTAs, né? Os treinamentos de rookies e até agora. Então, ele tem progredido bastante. Ele é um jovem ainda, né? Eu não lembro a idade do Bishop, mas eu acho que ele deve ter 23 anos. Deixa eu até olhar aqui. 22 anos, então ele é muito novo e tem uma curva de crescimento aí. É o segundo ano dele no sistema defensivo. Eu espero que melhore bastante. E falando sobre o Taylor Rapp, né? A gente fala, ele joga muito bem, realmente é um excelente jogador pra gente. Só que colocando ele em comparação com os outros safeties que existem na liga, né? Ele não é um top 10, se for um top 20, vamos dizer assim. Então, não é o cara que os times brigariam por ele, né? Falam, puxa vida, Taylor Rapp, a gente precisa dele no nosso time. Não, tem muitos outros safeties aí de qualidade. Então, realmente é uma posição complicada. A gente precisa de mais segurança, como diz o nome da própria posição, né?
E você comentou o draft, né, que a gente fazia aí os mock drafts. Eu também sempre coloquei um safety nas minhas previsões. Inclusive, a minha primeira pick em um dos mock drafts era o Nick Emanwori, né, que foi pro Seahawks, que era um cara excelente aí, passou pela gente, foi escolhido lá no meio da segunda rodada. E outros tantos safeties que passaram aí pelo draft, eu acreditava também que a gente pudesse investir nessa posição, nem que não fosse para esse ano, mas puxa vida, né? Vamos testar um pouquinho, já que tá todo mundo vendo que é uma deficiência do time. É fé, cara. Eu acho que o Bini não vai trazer ninguém. Eu acho que eles não vão arriscar cap com o safety agora. E torcer para o ataque ficar bastante em campo e não precisar tanto da nossa defesa. É, eu também acho que se for para buscar um safety, eles vão buscar um cara mais experiente, mais, sabe, aquela pegada experiente, mais baratinho, né? Que Exato. mano, eu trazer alguém de volta, cara. Assim como trouxeram o Hyde de volta no passado, existe um mundo onde traga um Poyer de volta esse ano. O Hyde não entrou. Existe um mundo onde o Poyer também não entre. Mas ele pode vir, né? Não seria. Eu não acharia esquisito. Acharia sensato. Não. Mas não estranharia uma volta dele. É, eu tava vendo aqui sobre o Justin Simmons, que está sendo muito falado, né? O último contrato dele foi com a Atlanta Falcons, 1 ano, 7 milhões e 500. Exato. Acredito que deva ter reduzido bastante a pedida, né? O valor de mercado dele, mas eu não estou encontrando um Aqui valor. na Spotrac, o valor de mercado dele estimado está em 5 milhões e 700. Olha aí, bem Mas aí, parecido, né? então, eu coloquei aqui também, né, os free agents que ainda estão disponíveis. Cara, eu não conheço nenhum, eu confesso. E todos na faixa de 30 anos. Então, o mais novo aqui é o Trevon Debo, que ano passado jogou pro Colts e custa 870 mil. Tem 26 anos. Esse é o mais novo e o resto tudo na faixa dos 30. O primeiro safety aqui era o que estava em Baltimore ano passado, que é o Marcus Williams. Só que só estava recebendo 14 milhões, né? Não vai, não vai ser contratado. Mas realmente. E o Poyer, né? O Poyer tá aqui também. 2 milhões, ó. O Bin deve estar conversando com ele. Não duvido não. Eu não duvidaria. Agora, cara, é complicado, né? Porque no mercado tu não vai encontrar. Uhum. Tem jeito. No mercado tu não vai encontrar porque, cara, olha os nomes que nós temos disponíveis, né? E nem parece intenção, né? Porque, cara, se fosse para buscar alguém, teriam buscado lá atrás, não tem jeito. Com certeza. Teriam buscado em draft, sei lá. Uhum. Mas não foi o caso, né? Não foi o caso. Que o Então, Bishop foi acredito, uma pique alta, né? Eu acho que eles estavam foi. confiando muito nele voltar saudável e tudo. Então, E, cara, eles ainda confiam no fim das contas, né? sim, sim. Assim como eu ainda confio no Bishop, até dar provas de que não é o cara certo, eu ainda vou confiar nele. É cedo ainda, vai dar tempo. Mas, querendo ou não, seria bom que esse grupo de safety tivesse tido um reforço, né? Uhum. Reforço de verdade, não só para compor elenco. O que nós temos é para compor elenco, tem jeito. Mas é uma posição aí que pode vir a preocupar. Não sei se já preocupa.
Vamos a mais pontos negativos? Vamos. Até porque, cara, É o que há. é o que há. Não temos pontos positivos, basicamente, para falar desse jogo. Cara, tem uns caras que voltaram para a equipe e estão jogando mal, olha. Dane Jackson tá jogando muito mal. Entendi. Cara, o Dane Jackson já jogou muito mal ano passado nos Panthers, né? Ele começou como titular. Depois de uns 6, 7 jogos, ele perdeu a titularidade. Foi dispensado, voltou para cá. Voltou para os Bills, obviamente, porque conhece o, a defesa, conhece o playbook, né? E então valorizam isso nele. Mas não dá. Não dá para Dane, não dá para contar com o Dane Jackson nessa altura do campeonato. Outro cara que jogou muito mal foi o nosso glorioso Buffalo Joe. E pelo amor de Deus, tá, foi complicado esse jogo. Esse jogo tem uma questão que eu entendo usar ela até certo ponto só, que é o fato dos caras terem entrado com o time titular, né? E a gente com o time reserva, basicamente. Se fosse só no início do jogo a dominância deles, eu falaria, pô, isso é porque os titulares não estão em campo, né? Porque os titulares dos caras que estão jogando. Mas não é isso que a gente viu. Porque mesmo depois que os titulares dos caras saíram, eles continuaram fortes. Até porque o, o, o Caleb Williams teve 10 tentativas de passe só, tá? E o Baggins, que era o QB reserva, teve 22. Teve 200 jardas, tá ligado? Então, tinha muito espaço na defesa para ele. Tinha. É o que eu falei num comentário, que tudo bem perder pré-temporada. Eu, particularmente, me importo pouco com o resultado do jogo. Eu me importo mais com o desempenho da equipe. E quando eu vejo a equipe desempenhar tão mal, os caras pareciam que estavam jogando com 10 quilos de cimento nas costas. É uma Verdade. preguiça, cara. O jogo corrido dos caras funcionando novamente. A nossa defesa com o jogo corrido de novo sofrendo. Então é bem preocupante em muitos pontos, porque tem muito jogador que inevitavelmente vai entrar em campo que está jogando mal. A nossa profundidade de elenco está nesse momento complicado. É para se desesperar. O mais ansioso vai se desesperar. Eu ainda não me desespero, mas o mais ansioso deve estar passando mal nesse momento, vendo o time reserva indo tão mal. É, mas, cara, não tem muito o que fazer, né? Porque, quer dizer, até tem o que fazer, né? Fazer os caras É bem o jogarem que eu bem, né? Mas, é, cara, sei lá, é tão desmotivador ver quem tá brigando por vaga. Parecer que dá a entender. Cara, os caras estão buscando uma vaga no elenco.
Se eles não conseguirem, talvez eles não consigam em lugar nenhum, e mesmo assim eles estão jogando com uma preguiça incrível. Pois é. Então, bem difícil, bem difícil de, de entender qual o pensamento, o que está sendo passado para os jogadores de como agir. É difícil de saber até que ponto a comissão técnica pode influenciar nisso, se ela influencia nisso. Até porque eu tenho certeza que, por mais que o McDermott, que o Babbitt, que o Brady, eles não queiram expor a equipe, eu tenho certeza que eles também querem enviar algo dos seus comandados, né? Claro. E que eles estão vendo é depreciativo, né? É tão complicado que até o McDermott na entrevista, né, citou lá que estão buscando ver quem é que vai ser o safety ao lado do rap, pô. E, cara, não deveria nem ser uma questão, de verdade. Verdade. Não deveria nem ser uma questão isso. Mas não sei até que ponto isso influencia, mas, cara, é difícil encontrar bons momentos. A nossa linha defensiva com o Deone Walker, com o TJ Sanders, sofreu em alguns momentos, mas também foi bem em outros, porque, por exemplo, o caramba, eu esqueci o nome dele, que foi draftado ano passado, o TJ defensive Sanders. tackle. Não, o, o que foi draftado ano passado, na terceira rodada, Ah, que tá, é o Solomon. DT, Não, Solomon não, o Deone Walker. Ai, caramba, o é. Deone Walker, Deone Walker que foi esse ano, né? É é, o é Dwayne Carter, Dwayne quase que não ia o Carter, nome dele isso. na cabeça. Dwayne Carter. É, ele foi o único momento de brilho de alguém nesse jogo, né? Foi quando uma bola caiu nos braços dele para retornar para o TD, que foi anulado. Mas a bola só caiu nos braços deles porque o Deone Walker estava ali, enfiou a mão na bola na hora do passe, tá ligado? Cara, então, sabe? É, Deone Walker é outro que tá buscando vaga e não mostra nada. Mas ele vai ficando cada vez mais para trás na, na lista. Mais uma partida em que o Jackson aparece muito pouco, né? Os nossos Z's estão aparecendo pouco, na verdade, Uhum. mas de qualquer forma, é muita crítica para muita gente de uma só unidade no jogo, né? Fica bem difícil até a gente escolher de quem a gente vai criticar nessa partida, porque o negócio foi feio nesse último jogo. Foi feio, cara. Eu, falando de defesa, né, tipo, observando assim, e isso tem sido falado até pelo pessoal que faz podcast do Bills e jornalistas, né, que o Bills, a comissão técnica falou que eles não se preparam para o jogo, né, propriamente dito, assim, nossa, vamos fazer lá aquela reunião, se preparar para cada jogada, não. Eles vão para o jogo e vamos fazer o que a gente fez no treino. Espero que realmente isso faça muita diferença, porque se eles estiverem fazendo isso no treino, né, o que aconteceu nesse jogo, eles estão treinando errado. Tá É, complicado. a maioria a maioria dos jogos no meio da linha, né, tipo, você via que o linebacker, que é o cara que tem que ficar ali, né, tanto no spy para corrida quanto para jogada de meio de campo, ou ele estava em cima da linha ofensiva, tentando fazer alguma coisa, ou ele estava muito para trás, cobrindo uma área que não fazia sentido, visto que você tem ali a linha de scrimmage, a linha de 10 jardas, às vezes 20 jardas quando tinha alguma falta, e eles estavam muito lá atrás. Toda jogada curta, uma jogadinha hit ou um tight end ali,
estava simplesmente livre no meio de campo o tempo inteiro, né? A gente jogou com muita marcação em zona e os caras sem comunicação nenhuma. Eu falo, puxa vida, meu, vocês ficaram lá em St. John Fisher lá, né, dormindo um do lado do outro e, né, criando a camaradagem, segundo eles falam, e não consegue se comunicar dentro de campo, puxa vida. E é o que você comentou, né? Os caras pareciam que não estavam com vontade de jogar, né? O próprio Andreessen, né? O Buffalo Joe, ele realmente, ele geralmente é um cara que aparece nos jogos pela sua imposição física, né? Que ele não desiste de jogada, vai para cima, dá tackle. E realmente ele não foi bem nesse jogo. Eu tava tentando achar aqui, mas eu não achei nenhum site ou nenhum site que me dê um box score com snaps, né, com a quantidade de snaps que cada jogador teve. Então a gente acaba indo pelas estatísticas individuais, né? Então você comentou, né, Danny Jackson, pô, não tem como o cara jogar. Eu vi o número 23 ali no campo o tempo inteiro e ele teve só 2 tackles, né? Tipo, é muito pouco para um cara que tem que estar atrás da jogada, né? Tem que buscar. Os caras que mais apareceram são caras que provavelmente não entrem no time, né? Que é o Jimmy Charlo, Paris Shand, são caras assim aleatórios que não vão estar nesse roster, no máximo um practice squad. E aí, tipo, jogada corrida, você comentou sobre jogada corrida. Segundo jogo que a nossa linha, não só a linha ofensiva, mas a linha defensiva, mas os linebackers, né, e os corners, eles tomam um baile dos corredores, né? O corredor lá do Bears, qual é o nome dele aqui? O Ian Wheeler. Ele fez seu nome, cara. Ele teve 19 jogadas de corrida, 80 jardas, 2 touchdowns, enquanto o nosso jogo corrido teve 77 jardas totais. Né? Só o Gore conseguiu correr com 8 tentativas, ele fez 50. E segundo o Caden Handler, que nem é um running back, ele conseguiu 15 jardas numa jogada ali, num jet sweep. Então, né, foi muito complicado o que a nossa defesa tomou de jogada corrida, o meio do campo totalmente livre para os caras fazerem jogadas, a gente tomou muita bola curta e o tackle não vinha na hora, né, não vinha imediato, eu estava vendo uma jogada específica, onde o recebedor ele parou no meio de 2 jogadores, eu não lembro quais eram agora, eles ficaram esperando, ele recebeu o passe para daí irem para dar o tackle, ele passou no meio dos dois e conseguiu o first down. E acho que da defesa, o único que está sendo bem falado, que daí é que todo mundo buscando alguém, pelo menos para falar alguma coisa bem, é o Hancock, né? Que saiu lesionado depois no final do jogo, com uma lesão no ombro. Os técnicos não falaram sobre se é uma lesão grave ou não. Mas foi o único aí que teve um destaque, no mínimo, positivo nesse jogo defensivo. E você comentou sobre a entrevista, né? Que o McDermott deu depois, ele falou, a primeira coisa que ele falou na entrevista pós-jogo foi: isso não está no nosso padrão. É o segundo jogo que ele fala isso, né? Que a gente não atingiu o padrão. Se no primeiro que a gente chegou perto, o segundo foi muito menos. E um spoiler do próximo episódio do Hard Knocks, isso apareceu no Instagram, não vi ainda, mas é que o pessoal falou que ele deu uma dura nos times, ele chegou e foi bem claro, né? Que vocês podem ter estado no time ano passado, mas não significa que vocês vão estar esse ano. Vocês jogaram simplesmente muito abaixo, assim. Não é porque você conseguiu um ano que você vai conseguir outro ano. Espero que isso faça algum efeito. E por último, foi só jogadores de reserva, né? Foram só reservas de forma geral, linha ofensiva, linebackers, todos eles foram reservas, os nossos titulares não entraram ninguém. Eu fiquei muito preocupado com o Dorian Williams jogando, ele jogou uma boa parte, ele inclusive está em terceiro aqui em total tackles, né? Ele deu 7 tackles, a gente sabe que ele é um excelente jogador para o time, provavelmente vai estar no roster. Não esperava ver ele jogando, mas ele estava. E os caras precisam mostrar muito mais se eles quiserem participar, né? Vamos esperar que agora contra o Bucks, que também é um time físico, né, um time que usa bastante jogada corrida. Vamos ver o que vai vir dessa unidade de defesa. Cara, a gente precisa de esperança.
E para as reservas é o que resta, né? Porque, cara, se um titular machucar e o reserva entra nessa rotação, aí o negócio tá feio pra gente. Agora, sobre o próximo jogo, contra o Tampa Bay Buccaneers, eu quero citar apenas aqui o mais conhecido no meio do futebol, né? Se você acompanha o futebol, você deve saber quem é. O glorioso Dom Lédio Carmona, que certa vez falou: o que eu vou falar para o que eu espero do jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. Estou esperando mais um jogo insuportável. Apenas isso. Então, assim, nesse último jogo aí, tava acabando o primeiro período, meu amigo. Eu já tava com uma vontade de morrer que era inacreditável. Não tava com a mínima vontade mais de assistir o jogo, né? Não à toa eu parcelei, eu assisti parte, depois eu assisti o resto depois, porque assim, cara, foi o que a gente falou, né? Teste para torcedor. Teste pra Não ter torcedor. assistido esse jogo completo, cara. Porque, olha, vou te falar uma parada. O negócio foi Cara, feio. Mas... eu assisti inteiro porque eu sabia que eu não ia conseguir assistir depois. E assim, eu comecei, né? Eu gosto de. Pô, tava domingo à noite, jogo do Bills. Geralmente, quando é jogo do Bills domingo à noite, é um Sunday night. Você pensa, pô, aquele jogão, a gente jogou de horário nobre. Aí peguei a minha cervejinha e eu só tomei duas. Poderia ter tomado mais, mas eu pensei, não, não merece, né? Eu não vou gastar o meu estoque com esse jogo, é impossível, cara. Desculpa. E, e depois, no meio do terceiro tempo, não sei se você chegou nisso, né? Provavelmente você viu depois. O Brandon Beane foi chamado na cabine para conversar. O jogo tava 28-0 e os caras, ó, desculpa ter chamado você aqui, né, nessa situação, mas já tava combinado. Até para eles lá foi feio, cara. Uhum. Foi. Tava constrangedor, coitado, pros caras. Mas, cara, não tem jeito, né? Aí é bom também, cara, lembrar que, assim, a maior parte dos titulares não jogaram, né? Um ou outro jogou alguns snaps só, mas tipo, bem pouco, né? E os que jogaram não apareceram, né? Além do Moore, que dropou uns passes, acabou marcado por isso, né? Inevitavelmente. É, o, o Palmer teve presente em campo em um momento também, mas muito rápida a passagem dele pelo campo. Mais uma vez, os Tyrands tendo um desempenho muito, muito abaixo, né? Uhum. O Kelec lá, do Jackson House, cara, o Jackson House não mostrou até o momento para que serve Jackson House, tá ligado? Porque, cara, recebendo bola ele é nulo, né? Se for para bloquear, melhor botar um OL. Então, Ah, assim, meu amigo, Alec Anderson, é para isso que cara, é ele tá lá. complicado, cara, complicado. Mas o jogo foi horrível. É, até os melhores momentos deve ser horrível para Os melhores assistir. momentos é a jogada do Bears, cara. Não tem no Bills. Cara, acho que é o único melhor momentos da história que não tem um ataque. Que só mostra um time, pô. É isso, É pô. verdade. Impressionante. Pra não ser injusto, tem uma jogada, né, do como que é o nome dele? Christian Wilkerson, que fez uma boa rota e fez uma boa recepção, driblando o jogador, inclusive o defensor dele se machucou. E Tyrell Shavers aberto nas jogadas e passes errados para ele, né? Então ele Uhum. conseguiu aí se desvencilhar da marcação, estava disponível para o passe e o nosso querido Trubisky errou o passe. É o mínimo que a gente consegue chegar, assim, né?
Inclusive, uma coisa que você comentou mais cedo, né? Como que os recebedores vão conseguir, né, se mostrar, né? O máximo que eles vão conseguir é ver se eles tiveram uma separação mínima ali, né? Porque não, a bola nunca ia chegar. E isso que é impressionante, né? Porque o Terrell Shavers, ele tá conseguindo se destacar mesmo jogando contra o bicho com o Mike White, Exato. com o Buchele. Então, assim, cara, tem que dar oportunidade pro moleque, porque ele conseguir se destacar nessas condições deploráveis, pô, Insalubres. né, cara, ele tá merecendo um adicional aí de insalubridade nesse contrato dele, velho, porque o negócio tá feio, mas é difícil, cara, assim, conseguir espaço, conseguir separação, correr tua rota direitinho e teu quarterback não sabe soltar uma bola, então assim, complicado. Pô, jogo muito feio, muito feio. De todo mundo. Não tem nem. Tirando esses caras, né? Não tem muito que se salve, não. Sim. Não, o jogo foi ruim. Mas. é, Estou desesperado? Não estou. Estou. Estaria. Você fala, só vou ficar desesperado quando esse time estiver jogando absurdamente mal na temporada regular. Aí sim é outros Uhum. 500. Aí sim é desesperador. E se esse time continuar jogando mal na temporada regular, fim de papo. Mas tenho certeza que eles não jogarão do mesmo jeito. Tinha uma parada que o jogo tá muito simples, né? Jogo Uhum. ofensivo. Aí, pô, será que é o Brady escondendo o jogo? Porque eu gostaria de lembrar os amigos ouvintes que ano passado, durante a metade da temporada até o final, eu e o Bruno ficamos nos enganando, falando que o Brady estava escondendo o jogo para os playoffs. E quando chegou os playoffs, esse tal jogo escondido não apareceu. Então, assim, Ele rapaziada, perdeu o jogo escondido. Não lembrou existe onde um mundo, escondeu. existe um mundo onde ele não tá escondendo nada, tá? Que, que, que é isso mesmo que ele imagina. Um ataque mais simplificado. Mas, de qualquer forma, né? Vamos fazer o quê? É o que temos para hoje nessa pré-temporada. Esperamos mais criatividade no jogar. Pô, o Chicago Bears estava tendo jogadas muito mais criativas que a gente. Nossa. Né? Não tem jeito. Mas é isso. O Eric, tem alguma consideração final aí para fazer? Cara, só que também não estou desesperado, né? Inclusive, assisti o jogo com humor, porque era o que tinha que assistir, né? Acompanhando ali muito pelo Twitter, vendo as peripécias da torcida. E o Bills e todo mundo bravo, e alguns, né, falando, calma, gente, a pré-temporada ano passado foi igualzinho. Fiquei feliz que eles ajoelharam na última jogada, ou seja, a gente não foi a maior shootout da história, que faltava só um touchdown para a gente ser o pior, então isso foi o alento no final do jogo. Mas eu tô de boa, cara. A gente tem o Josh Allen, torcer para que os titulares estejam saudáveis, porque nós temos bons titulares, né? Não são os melhores das posições, mas a gente tem bons titulares, principalmente na defesa ali, o nosso meio de defensivo ele é bom. Espero que dentro de uma boa rotação a nossa linha defensiva seja melhor, né? Não todos os reservas de uma vez, mas um ali no lugar do outro, de One Walker acompanhando, né, uma investida ali do Rousseau, os dois caras ali na esquerda, né, podem dar muito trabalho para um quarterback em uma linha ofensiva. Então, vamos esperar, também não, não tomo essa lavada como, nossa, fim do mundo, acabou, o Bills e já era. E vamos ver contra o Bucks, cara. Tá chegando aí, o jogo vai ser sábado à noite, se eu não me engano, é 8h30 o jogo, 8 horas. E mais um pra gente comentar aí na semana que vem. E é isso, nada muito mais a acrescentar. Realmente foi um jogo triste. É isso. E para você que está preocupado com o desempenho da equipe, eu vou continuar batendo na tecla todo santo ano que tivermos cobrindo aqui o Buffalo Bills.
e que estivermos perdendo em pré-temporada. O Detroit Lions já ganhou todos os jogos de pré-temporada e perdeu todos os jogos de temporada regular. Então, assim, não tome como base 100% da pré-temporada, tá? Porque tudo muda quando chega a hora H. Então, agradeço a você que nos ouviu no programa de hoje. Queria pedir para vocês deixarem um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, né, comentar o que vocês estão achando desse momento, que vai ajudar muita gente aqui a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. O Eric Henrique, muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Muito obrigado, Celião. Valeu mais uma vez pelo convite. Obrigado aí aos ouvintes que suportaram a gente até agora, nos lamentando por esse jogo. E até a próxima. Go Bills. Tamo junto. Valeu, rapaziada, que nos ouviu até aqui. Go Bills e até a próxima.